assim, é uma coisa do compositor. Eu escrevo umas musiquinhas de vez em quando, mas assim, eu não sou um compositor, um songwriter. Você sabe o que é o poder de uma canção, né? Você viveu isso a sua vida inteira como compositor, né? Então eu acho que é um lugar, aqueles que escrevem canções, que depois, inclusive, as interpretam, e essa canção ecoa no coração, literalmente, de milhões de pessoas, é um lugar diferente, né? Então, esse é o lugar onde Kleber está, né? Todo domingo nas igrejas, por mais que tenha tentativas de proibições, né? Estão tentando proibir as igrejas. Alguns presidentes estão literalmente proibindo de que as músicas... mas não tem como. Eu tinha até uma resposta assim, olha, mas eu não vou deixar minha resposta pra lá, né? Não vou falar da minha resposta, não, mas era muito interessante a resposta. Porque assim, é proibido cantar Kleber Lucas. Tá, mas então tem que colocar lá que as músicas que a Fernanda Brum canta do Kleber Lucas também não pode. São do Kleber as músicas Lucas. da Aline Barros que canta do Kleber Lucas também não pode. A música que o Fernandinho canta também não pode. Do Oficina G3 também não pode. E as que você produziu de todos esses artistas. Então, assim, entranhado. Por isso que doeu tanto. Por isso que doeu tanto. Dói muito. Entendeu? Quando a gente lançou a música. Porque existe... Ele é o cara que mais ele compôs as músicas mais relevantes do cenário evangélico brasileiro. Pelo menos uma década. Desse momento que a gente vive, da década de 90 até ontem de tarde. Ontem de tarde. Porque se você vai à casa do Kleber Lucas, cantores que vocês assistem, você que está assistindo, que é evangélico, você fala assim, nossa, a posição da minha pastora de Deus, ela vai na casa dele, pegar a música dele, que eu sei. Quando eu falo, por isso que doeu tanto neles, de que eu tô falando? De um projeto de hegemonização da experiência religiosa do ser evangélico. Então existe uma tentativa por parte de quem eu nem diria que é a maioria, mas por parte de uma, vamos chamar de uma elite religiosa. Não, elite não. Da classe dominante religiosa. Grupo dominante, do grupo dominante de fazer... Porque assim, antigamente se usava a expressão, acho que hoje ninguém usa mais, né, graças a Deus, mas né, do voto de cajado. Entendeu? O voto de cajado é uma coisa que, assim, isso é até uma longa conversa que eu tenho com o Juliano, é que, assim, às vezes a mídia normal, não a mídia evangélica, ela reproduz exatamente o que esse grupo que domina, ou que quer dominar integralmente a experiência religiosa do ser evangélico no Brasil, eles reproduzem exatamente o que eles querem que seja reproduzido. Então acabam, mesmo sem concordar com aquilo, às vezes tentando falar contra aquilo, mas afirmando exatamente o que eles querem ver afirmado, que é o quê? Que existe apenas uma maneira de se ter uma experiência religiosa evangélica, sendo que isso nunca foi verdade, né? E a prova máxima de que isso não é verdade é o fato de existirem tantas denominações diferentes, e tantas igrejas diferentes, e tantas linguagens evangélicas diferentes, mas aí existiu e ainda existe essa tentativa de resumir o que é a essência do cristianismo ou da experiência religiosa evangélica no Brasil em pautas que são hoje absolutamente político-partidárias. E é aí que a gente, né, e é isso que a gente fala quando a gente diz a instrumentalização da religião para fins políticos. É você realmente transformar ao ponto de chegar no que eu falei no começo, de existir essa frase de que é impossível ser de esquerda e ser cristão. Aí você teria que apagar dos livros de história alguns dos cristãos mais interessantes que já andaram por essa terra, né? Como Martin Luther King, como Desmond Tutu, como Don Undercamera, como Elza Tames, como Rosa Parks e tantas outras pessoas, né? Toda a galera da teologia da libertação, a galera do... Enfim. E essa frase também, que é totalmente maniqueísta, porque ninguém define o que é esquerda, de que tipo de esquerda estamos falando, ninguém define que tipo de cristão estamos falando, apenas estamos dizendo que algo não existe, e esse algo que não existe ou é porque se quer silenciar que existe, ou se quer realmente eliminar, né, da face da terra. Até tem um exemplo muito...